Muito boa noite, hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Está com vocês o programa Atividade nesta quarta-feira, né, dia 6 de maio, e um programa que já está há 27 anos no ar. Hoje, aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV, para toda a geografia do Rio Grande do Sul. O programa Atividade é um programa jornalístico com opinião independente. Importante frisar isso. Somos aqui um grupo de colaboradores, né, jornalistas, advogados, profissionais liberais, que dão a opinião independente. Ou seja, você pode confiar que a nossa opinião vem da consciência de cada um que aqui desfila semanalmente. E no programa de hoje tenho a honra de estar aqui com os convidados, Dr. Paulo Olímpio, outra vez, graças a Deus, a semana passada, e eu sou um felizardo em tê-lo aqui na bancada. A satisfação sempre é minha, renovada a cada vez que eu venho aqui, Silvio. E hoje, na presença do Bajares Forja, ilustre colega, a satisfação também cresce por esse motivo. Veja bem, onde é que eu estou colocado, né? Entre os montes, Everest, e outro, qual é o outro monte? O Everest e a Neblina, Pico da Neblina, né? O Bajares Forja, obrigado pela tua presença mais uma vez. Tu estivesse agora há pouco em Portugal, né? Tive. Vamos falar sobre isso, até porque... Sim, vamos falar. Aliás, no início de tudo... No início de tudo, tu estava lá. Eu estava em Portugal. Perfeito. Então, na Europa. Mas eu quero te dizer, antes de continuar, eu queria retribuir ao doutor Paulo Olímpio as palavras elogiosas e os cumprimentos e lhe dizer, doutor Paulo Olímpio, que a satisfação é toda nossa. Nós só temos a aprender com a sua sabedoria, a sua sapiência, a sua experiência. É uma alegria sempre estar na sua companhia e sua, Silvio, viu? Muito bem. Aliás, eu quero dizer o seguinte, você sabe que nós temos eu tenho experiência como jornalista em televisão há quase 40 anos, e eu fico muito orgulhoso, viu, o Dr. Paulo Olímpio e o Bajara, e o nosso chefe, José Silvas, porque hoje mesmo eu vou ao Parque Marinha de Brasília, ali eu moro na frente, e há muitos anos eu sou corredor. E as pessoas chegam e dizem assim, pô, estou adorando aquele programa, que gente qualificada que desfila lá. Então é uma honra para nós, né, ver que realmente este é um programa respeitado, exatamente por isso, pela qualidade das pessoas que aqui desfilam, profissionais liberais, e sobretudo pela independência, né, que nós temos de dar opinião. Justamente no momento em que a imprensa brasileira está tão hoje desqualificada, ela está tão informando mal, informando de maneira parcial, quer dizer, perseguindo coisas, inventando coisas, mentindo, né, como é o caso que vocês sabem, que a gente tem denunciado por aqui. Então é muito triste, né, ver uma instituição como a imprensa, que deveria ser um poder moderador, um poder informativo moderador também, né, porque a imprensa exerce um papel muito importante na sociedade, e ela não está fazendo isso, pelo menos a grande mídia. Doutor Paulo Olímpio, o senhor é colorado, né? Sim. E aí, o que está achando? Porque o futebol está parado, mas aí há a expectativa de reinício. Sabe que eu tenho pensado muito sobre isso, Silvio. A lacuna, a falta, a crise de abstinência que um torcedor tem nesses dias de pandemia. E isso traz consequências as mais diversas. O futebol age sobre nós, sobre a população, como uma espécie de anestésico, um distensor, né, das preocupações, enfim. E esse distensor, esse anestésico, nós estamos sendo privados dele. Né? Com o futebol, o povo se acalma ou descarrega. Até para descarregar nesse momento. Descarrega as suas mazelas. E nós não temos esse descarrego atualmente pelo impedimento dos clubes e dos atletas da prática desse esporte. Mas eu vejo também com uma espécie de admiração, porque dizia o Flávio Alcaraz Gomes, com quem eu participei honrosamente do Guerrilheiro da Notícia por anos a fio, que o futebol é o ganha-pão da imprensa. Né? Dizia ele, gozando com os colegas da área esportiva. Mas, realmente, pelo interesse que desperta o futebol, necessariamente
ocupa muitos espaços da mídia radiofônica, jornalística, televisiva. E a ginástica, o esforço, o Bajara, que esse pessoal tem feito para preencher os tempos, os espaços jornalísticos, os tempos de televisão, que em algumas emissoras é quase 80%. 80%. Né? E eles têm feito uma proeza, né, de manter até alguma audiência, claro que diminuída, né, mas esses espaços e esses programas são mantidos. Então, Silvio, eu vejo preocupado, não só com o futebol, a gente dá muito destaque ao futebol, mas todas as práticas esportivas estão limitadas ou impedidas. E isto é uma preocupação psicológica e administrativa muito difícil de ser enfrentada. Vejo o meu amigo Bolzan, apesar de colorado, eu tenho uma admiração especialíssima pelo presidente do Grêmio, que foi meu aluno, para minha honra, né? E o Romildo Bolzan Júnior. Fui amigo do pai dele e ele é uma figura extraordinária como pessoa, como dirigente, enfim, como político, muito sério, muito correto. E o presidente do Inter, que também conheço, né, vem de uma estirpe de colorados, né, exemplar, a dificuldade deles nas suas administrações de enfrentar esses problemas. Então, é muito complexo, sim, sobre o aspecto econômico, humano e social, a abstinência do futebol, Silvio. Eu acho que falaste muito bem, tanto o Grêmio quanto o Internacional estão muito bem servidos com os seus presidentes. Isso, eu falei nos dois maiores, mas isso atinge todos os clubes. E os pequenos clubes, então, praticamente têm que fechar. É verdade. Praticamente. Uba, o Internacional, como eu moro ali na frente, eu vejo há uma movimentação muito grande, não no Beira-Rio, mas lá onde o Internacional faz os treinamentos, na beira do Rio, lá mesmo, na área de treinamentos, né? Então já tem uma certa movimentação, mas as coisas ainda estão muito indefinidas, né, Bruno? Então, ficando ainda no futebol, Silvio, e sem entrar no mérito desse isolamento horizontal que foi determinado pelas nossas autoridades, me custa a crer onde reside o perigo de você reunir 20 pessoas, que seria o time, não é? com seus dirigentes e com seus reservas, tanto de Grêmio e de Internacional, tu reunir 20 pessoas que passaram por todos os exames, que estão gozando de plena saúde, que não tem absolutamente nada, reúne essas pessoas e eles vão dar vida ao futebol. Tudo bem, não leva a multidão para os estádios, mantém os estádios fechados, mas pelo menos com a prática do futebol, a televisão vai entrar em ação, os patrocinadores vão entrar em ação, a mídia toda vai estar envolvida com isso, e volta o futebol, e volta a vida, e volta o descarrego que a população está carente. Está carente, isso aí. Eu não vejo por que esse enclausuramento total e esse impedimento da prática do futebol. Só em adendo ao que tu estás afirmando a respeito do atleta ter condições de imunidade bem acentuadas pelas suas condições físicas, o Nelson Rodrigues, comentando, ele era menino, na gripe espanhola, lá dos anos 17, 18 e 19, coincidente com a Primeira Guerra Mundial, diz, quem estava absolutamente, porque ele era tricolor fluminense fanático, né, imunizado com a gripe espanhola, eram os atletas do Fluminense. Por quê? Estavam na sua fortaleza física de atletas e tomavam sol todo dia. Então gozavam de imunidade. Vitamina D, né? É verdade. Bom, mas esperamos que realmente isso passe, né? Isso que tu conversasse aí, Uba, eu também ratifico, porque na verdade é o seguinte, olha, já se está permitindo o comércio.
Ora, no comércio tem muito mais, né, proximidade, contato do que no futebol. Eu acho que até não é necessário fechar o campo de futebol, mas limitar lá uma certa... Olha aqui, ó, o Beira-Rio tem 60 mil pessoas, vai 30 mil quando tem um grande jogo, entendeu? E distribui lá. Eu acho que eu acho que essas coisas precisam ser repensadas. E imagino que isso já esteja sendo repensado, porque esse novo ministro que entrou aí, como tu falaste muito bem, nós conversamos aqui antes do programa, né, o Paulo Olímpio, ele está regionalizando a política de saúde no Brasil, e tem que fazer isso aí. Eu estava comentando contigo, eu não sei, mas o Brasil tem, eu acho que 2 Europas aqui, quer dizer, em termos territoriais, não pode ser tratado com climas diferentes. Exatamente, e ele estava aconselhando, porque agora é competência dos governos estaduais e municipais, mas ele disse que vai conversar com os governadores, especialmente daquelas áreas mais contaminadas e mais acentuadamente a Covid está atuando, para que se faça o lockdown em cidades e regiões onde haja risco efetivamente do sistema de saúde não dar conta pela incidência mais acentuada. Tá certo. Para ter uma ideia, Curitiba, hoje o prefeito de Curitiba deu uma entrevista, não só o prefeito de Curitiba, como o vice-prefeito para a Rádio Bandeirantes, programa do Milton Cardoso, e ele disse que em Curitiba não fechou o comércio. Eles orientaram ao comércio, desde o começo lá, orientaram a abrir com cautela. Ou seja, e Curitiba hoje tem um número de mortes pelo coronavírus bem menor do que Porto Alegre, que fechou tudo. Então, são duas medidas, duas formas de pensar diferentes, com resultados diferentes. Em favor, claro, de Curitiba. Aliás, Curitiba e Santa Catarina, eu fiquei sabendo hoje, Uba, que a Lamborghini está trazendo um investimento bilionário para Santa Catarina. Parece que na região de Itajaí. E aí eu vi a entrevista do presidente da Lamborghini, quer dizer, o cara tem 84, 85 anos, e ele diz, olha, nós estudamos o Brasil e chegamos à conclusão que o melhor lugar para investimentos é em Santa Catarina. Coisa aí, impressionante. Bom, vamos falar um pouquinho de Sucos Petri, a sua sede pede saúde, pede o melhor, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, absolutamente 100% natural, sem adição de água, de açúcar e conservantes. Estamos bebendo aqui suco de laranja hoje em homenagem à preferência do Dr. Paulo Olímpio, né? Porque o Uba me falou agora, confidenciou, que ele prefere esse aí, ó, suco de uva Petri. Né? Uva. Gosta de uva. O de vinho, aliás, vamos falar um pouquinho sobre vinho depois, né? Está vindo aí a melhor safra da história do vinho do Rio Grande do Sul. Depois mais detalhes sobre isso. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefone da Auxiliadora Predial, 3216-6100. Entra aí no site www.auxiliadorapredial.com.br. Carteira de clientes, PhD no segmento de aluguéis e todas as garantias para inquilinos e proprietários. A Auxiliadora Predial, que é uma empresa desse mercado imobiliário que é muito competitiva aqui no Rio Grande do Sul, como em São Paulo e tal, e ela se destaca sendo hoje uma das lideranças nesse segmento em todo o território do Rio Grande do Sul. Bom, nossa atividade tem o patrocínio de Supermercado Zafari e Hipermercado Bourbon. Aliás, falando nisso, o Zafari está lançando caderno de ofertas, olha bem, caderno de ofertas, um caderno incrível, né? Para aqueles que têm os cartões Zafari. Se você tem cartão Zafari, você pode aí aproveitar essas ofertas do nosso supermercado Zafari, a rede Zafari, 85 anos lá de bons serviços, serviço de qualidade, atendimento então, de primeira, que realmente é a tradição e são as qualificações que fazem o supermercado Zafari ser o 8º supermercado em termos de qualidade no Brasil. Está aí o cartão de caderno de ofertas do Zafari, e você tem que aproveitar, especialmente agora, nessa semana, a semana do Dia das Mães. E lembrando que este mês de maio também, né, doutor Paulo Olímpio, é o mês das noivas, né? Então vamos homenagear as mães e as noivas, né? Vamos à mensagem do supermercado Zafari. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento,
e, principalmente, amor. É sempre uma mensagem que marca, muito sensível, né? O Supermercado Zafra tem a agência do Luiz Coronel, que sempre fez um trabalho magnífico, diferenciado realmente em todo o Brasil, que conhece muito bem o Coronel, né? Sim. O Coronel era um expoente na área publicitária. Tenho a honra de tê-lo como amigo, poeta. Exatamente. Eu digo a ele sempre quando encontro: a Academia Brasileira de Letras tem que preencher uma lacuna dos poetas, né? Quando o Scliar faleceu, né, tu estava destinado a ir para lá, e ele... Não é tanto. Mas tem muitos, né? Tem muitos no Brasil que também ele merece, naturalmente, mas muitos também que passaram e também não foram. Né? São critérios que a gente não conhece, né? Ali é um clubezinho fechado, com regras próprias, tem que fazer o cortejo aos atuais ministros, enfim, é muito complicado. Era como antigamente, na nossa década, na nossa fase lá de futebol, lá na década de 70, que para botar um jogador da dupla Grenal na seleção brasileira, era uma missa, né? Lembra? Era muito difícil. Os cariocas e paulistas dominavam a seleção brasileira. Enfim, depois foi o Everaldo, foi o Sadi, né? Está bem comparado. Hoje no Rio, quem convive ali na cercania tem mais chance. Muito bem, olha aqui, são 19 horas e 20 minutos, a temperatura está baixa, 16 graus centígrados, e a previsão é que tenhamos amanhã também a repetição de temperaturas muito baixas, né? Inclusive na Serra poderá ficar próximo de 2 a 3% de temperatura, quer dizer, 2 graus de temperatura, não por cento. O economista gosta de fazer porcentagem e tal, então 2%, é 2 a 3 graus centígrados a temperatura. Eu estava me lembrando agora eu não sou advogado, mas gosto muito de lei, já li muito tempo atrás o contrato social do Jean-Jacques Rousseau. E ele dizia, né, que nesse contrato social, dizia que o homem nasceu livre e tal, mas nós hoje, na sociedade que nós vivemos, nós estamos agrilhoados, né, em toda parte, ou seja, presos, acorrentados e tal. Esta é a tua sensação, doutor Paulo Olímpio, em relação a essa questão toda da coronavírus, nos trazendo restrições de liberdade de ir, de vir, enfim? Não, é o seguinte, as pessoas, nós humanos, vivíamos em estado de natureza. Quando se formou a ideia do Estado, porque o Estado era o absolutismo monárquico. Depois, com a Revolução Francesa e outros momentos, veio a República. Monarquia constitucional. Né? A República Constitucional, que o poder emana do povo, não de Deus escolhendo suas divindades, seus reis como representantes da divindade. Então, o povo escolhe seus representantes. E no sistema, na construção da ideia de Estado, ou reino, ou monarquia, mas no Estado republicano, democrático, as pessoas, num contrato social, fazem com o Estado o seguinte contrato, Silvio: vamos ceder parte da nossa liberdade em nome do interesse coletivo de todos. Aquilo que for do interesse da sociedade, da República, o interesse individual fica subjugado a esse interesse. Se assim é, dentro do Estado republicano, democrático, sempre que surgirem situações em que o direito individual conflita com o interesse social, este predomina, este se sobrepõe. E aí o Estado pode, sim, limitar comportamento, direitos individuais em nome do interesse social e da sociedade como um todo. O Montesquieu já dizia, né, que ao Estado é dado o direito, né, de usar a força, inclusive, para manter a lei e a ordem. Para manter. Então, há que exerce o chamado poder de polícia, para limitar. Tu não pode, usando o teu veículo, andar livremente como bem entender. Tu tem que obedecer regras que o próprio Estado
estabelece e limita o teu direito. Velocidade, isso, assim com relação à saúde, que é o momento hoje que se estabelece. A grande questão aí, me parece, e se constata isso não só aqui, mas no mundo todo, por que a Suécia teve um comportamento distinto da Noruega e da Finlândia? Os 3 escandinavos. A Suécia não fechou nada, não cerceou nada, não obrigou a usar máscara. Venha o vírus, se estabeleça, porque vai haver uma imunidade ao natural. Ela teve, no princípio, mais mortes que seus vizinhos. Mas hoje não teve crise econômica, não teve nada. Quer dizer, então, esse questionamento de o Estado cercear liberdade vale para todo mundo hoje. Né? Então, é lógico que a cultura, a educação, o espírito público de cada um vai ser. Então, não podemos comparar o Brasil com os países escandinavos, com a Suécia, porque culturalmente a prática democrática lá é usual há muitos anos. Então, a social-democracia é um exemplo hoje, é um modelo para nós, mas isso culturalmente, eles estão num estágio muito superior ao nosso e nós temos que admitir humildemente que esta é a realidade. Aliás, quando começou a coisa toda aqui no Brasil, do coronavírus, nosso amigo Bajares Forja estava na Europa, né? Qual foi a tua experiência assim, nesse sentido, assim, porque já havia, por exemplo, restrições lá. Tu estavas em Portugal, se não me engano. Portugal. Silvio, se me permite, antes claro, pois não. de voltar a Portugal, não queria só complementar claro, com certeza. O que brilhantemente o Dr. Paulo Olímpio mencionou. E eu resumi, Dr. Paulo Olímpio, se é que tenho razão, numa única frase. O meu direito começa onde termina o seu. Isso. Não é por aí? E o Estado se sobrepõe ao interesse coletivo, do teu e do meu, se for conflitante com o interesse da sociedade e da comunidade. Correto. Mas, voltando então, Silvio, e antes de falar em Portugal, eu queria fazer um breve comentário sobre essa famosa pandemia. Até porque eu te confesso que hoje eu li uma reportagem de um físico, médico físico, estudioso aí da USP, ele prevendo que o coronavírus não será a maior epidemia que a humanidade vai sofrer nos próximos anos. O que é preocupante, não é? Se essa não será a maior epidemia. Deve vir uma última e definitiva. Vai vir a derradeira. Vai vir a derradeira. Mas eu coloco isso só como introdução ao que eu queria colocar com relação ao coronavírus. Coronavírus, no Brasil, é uma coisa interessante, porque nós nos defrontamos primeiro com a diversidade de opiniões e de entendimentos de médicos, de infectologistas, não é? de ministros. Há que, desde o início dessa pandemia, há quem apregoa, não é? que a pandemia sempre, aliás, o isolamento sempre deveria ter sido vertical, isolando uma comunidade de risco, as pessoas mais idosas, crianças, etc., e liberando os demais. Então, isso é uma coisa que não há certeza, nós não temos certeza até hoje. Sabemos que não sabemos. Sabemos que não sabemos. Esse é o princípio da sabedoria. Eu tenho dificuldade, confesso, em aceitar esse lockdown ou esse isolamento fechamento total, né? E aí eu volto para onde o Silvio provocou aí, que foi a Europa, Portugal. Tá, antes de tu voltar para Portugal, eu tenho uma notícia urgente aqui, importante, que eu quero dar ao vivo para o nosso telespectador. O ex-presidente Lula acaba de ser condenado a mais 17 anos no caso do sítio de Atibaia. Foi. Tá. Doutor Paulo Olímpio. Depois vamos falar sobre isso. Na verdade, ele não acabou de ser condenado. Não, ele foi confirmado. Ele já foi apenas confirmado. Foi confirmado hoje. O TRF aqui negou uns embargos de declaração de um recurso. Foi confirmada a condenação. Foi.
Mas então, voltando ao coronavírus e à pandemia, nós estávamos em Portugal, no norte de Portugal, e tivemos a notícia que havia ocorrido a primeira morte em Portugal em função do coronavírus. Imediatamente o governo fechou a fronteira com a Espanha, porque descobriu que esta pessoa que foi infectada por um infectado espanhol que veio para Lisboa. Muito bem, fecharam as fronteiras com a Espanha. Nós estávamos no norte de Portugal e para voltar ao Brasil teríamos que voltar a Lisboa, né? O nosso voo era de Lisboa para Porto Alegre, para o Brasil. Nós percorremos 400 quilômetros de volta até Lisboa, com hotéis fechados, restaurantes fechados, bares fechados, igrejas fechadas. Quer dizer, de um dia para o outro, Portugal fechou. O primeiro-ministro ia para a televisão, deu a notícia, pediu a colaboração do povo e ninguém mais saiu à rua. Ninguém mais saiu à rua. Completamente diferente do que isso chama-se cultura, cultura e respeito às determinações. E mais, o ministro falou, não houve questionamento. Não, nenhum. Ninguém questionou. Ninguém questionou. Diferente daqui, que agora, houve essa guerra entre ministros, O que tu salientaste ao final do trailer que tu tinha nos dado antes, sobre esse tema, sim, que tu vivenciaste em Portugal, tu arremataste. Bom, Portugal é quase do tamanho do Rio Grande do Sul. Inclusive com a população, não é? São similares. Similar. Agora, compara Portugal com este Brasil tão dispar, tão diferente, com culturas regionais tão distintas. Climas Mas, doutor Paulo Olímpio, isso me remete para outra coisa e me remete com profunda tristeza. O Brasil é um país continental. A justificativa que se dá para Manaus estar do estado que está, porque Manaus era a porta de entrada de todos os voos, não é, que vieram do exterior e da onde veio esse vírus, esse coronavírus. De São Paulo e Rio de Janeiro, da mesma forma, é porta de entrada. Claro. Não é? Agora, qual é a profunda tristeza que eu tenho? Até hoje não se sabe realmente o número de mortes provocadas pelo coronavírus. Não de alguém que tenha tido o coronavírus, porque a pessoa pode ter contraído o vírus e ter morrido de outra coisa. Claro. Correto? Então, até hoje não se sabe. O que se sabe é o contrário. O que se sabe é que lá pelas tantas, todos os atestados de óbito passaram a ser coronavírus, coronavírus, coronavírus. Gente morria do coração, morria do pulmão, morria coronavírus. Então, na verdade, não se sabe até hoje o tamanho, não é, desse estrago que esse vírus fez aqui. Paralelamente a isso, é uma tristeza também, e eu não verifico isso em outros países. No Brasil, o que acontece? O governo, todos os países estão ajudando a população, não é? Estados Unidos, então, com importâncias maiores que outros países. No Brasil, o Bolsonaro acabou de dizer há 2 dias atrás que não fosse essa ajuda dos R$600, nós já estaríamos vendo violências, invasões e ataques a supermercados, etc., etc., porque o povo já está passando fome. Muito bem. A Caixa Econômica Federal não consegue repassar essa verba para todas as pessoas que fazem jus. Por quê? Porque a Caixa Econômica existiam dos 38 milhões de brasileiros que estavam na informalidade, existiam 20 mil que não... 20 milhões. 20 milhões, perdão, invisíveis. E, quer dizer, eles não tinham nada, não tinham documento, não tinham CPF, não tinham nada. 20 milhões invisíveis. Então, a Caixa Econômica, para poder transferir esse dinheiro, pediu que essas pessoas se cadastrassem. O que se verificou?
mais de 100 milhões de cadastramentos. De postulantes. De postulantes. Dezenas e centenas de crianças cadastradas lá postulando. Mas esse é o país que nós temos. Essa é a cultura que nós temos. Pois é. Essa vamos levar vantagem em tudo. Tudo, se o que oportunize levar uma vantagemzinha, vamos nos habilitar. Mas então, bem, mas as medidas foram tomadas. Então se critica e se vê com repetição exaustivas, filas enormes, mas era de se esperar. O cadastramento real e o novo cadastramento, milhões e milhões de pessoas, mas a verdade é que o dinheiro parece chegar. Hoje eu passei perto de caixas econômicas federais, as filas já estavam bem menores, me parece que isso vai entrar na normalidade. Sim, agora imagina a dificuldade da Caixa Econômica Federal conferir por um desses cadastros para saber se faziam jus ou não. A corrida foi geral e o pessoal está despreparado para usar esses aplicativos. Então nós sabemos que o nosso problema cultural é sério. É muito sério. E veja bem, doutor Paulo Olímpio, nós estamos falando, por enquanto, no povo e nas pessoas que estão lá se habilitando. Agora, vamos avançar um pouquinho, Silvio. A imprensa publicou, ontem o Estado do Rio de Janeiro, um hospital lá do Rio de Janeiro, contratou 1.000 respiradores artificiais. Gastou 186 milhões de reais. Sabe quantos respiradores chegaram ou foram encontrados? Nenhum. Nenhum. Então, me parece... Vamos adiante. É desalentador. É desalentador. Essa incidência dos que se aproveitam de uma tragédia humanitária e sanitária dessa para tirar proveito pessoal. Isso é... Doutor Paulo Olímpio, o que nós vamos assistir disso vai ser pior do que que a Copa do Mundo aqui. É verdade. Vai ser pior do que a Copa do Mundo. Porque imagina contratação sem licitação. Depois vem o Covidão. O Covidão vem por aí. O Covidão para investigar todos esses... Tinha o Mensalão, Petrolão, agora o Covidão. Esses aproveitadores. Mas vamos adiante. Vamos falar um pouquinho sobre o Barranco, que nesta época de coronavírus, ele tem a tela-entrega, né? Então, atendimento do meio-dia à meia-noite, tela-entrega ou retire seu pedido no restaurante, né? Os telefones aí para a tela-entrega do Barranco, está aí para você conferir com as ofertas, 3331-6172, o site do Barranco, né? churrascariabarranco.com.br e lá no Barranquinho também, entre 18 e 23 horas e 30 minutos. O telefone do Barranquinho é 3028-2310. Confira estas promoções do Barranco, né, que continua aí atendendo as pessoas. Normalmente aquelas pessoas que naturalmente gostam de uma boa comida, né? O Barranco é um exemplar. Tu gosta muito do Barranco, eu sei, né? Gosto. Quem é que não gosta do Barranco, né? Então tem essas alternativas aí para você não deixar de degustar as comidas, as tradicionais comidas do nosso Barranco. Vamos falar um pouquinho do Banrisul, pois o Banrisul também continua buscando as melhores soluções para enfrentar este momento que é importante. Por isso, ela disponibiliza o aplicativo Banrisul Digital, a prorrogação das 2 próximas parcelas a vencer do seu empréstimo, seja pessoal, seja da sua empresa, com carência de 3 meses ou 90 dias para começar a pagar. Outra novidade é que o atendimento presencial nas agências do Banrisul, e isso é importante, agora precisa ser agendado por telefone. Então, não vai correndo lá na agência, ligue, marque que você vai chegar e vai ser chamado imediatamente para ser atendido pelo gerente da sua agência. Consulte mais informações no site banrisul.com.br e nas nossas redes sociais. Banrisul e você, parceria que faz a diferença. Mensagem do Banrisul. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, olha aqui, são 19 horas e
36 minutos, a temperatura permanece em 16 graus centígrados, vai baixar mais agora essa noite. É bom para dormir, né, doutor Paulinho? Temperatura mais amena, mais friazinha para dormir, então. Esse é o outono que nós sempre conhecemos, né? O veranico de maio veio em abril. Agora parece que vamos ter o outono normal. Temos o novo normal. O novo normal. Então vamos ter aquele velho outono chegando, né? É verdade. Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre vinhos. Se preferir, faça suas compras sem sair de casa. Isso mesmo. Compre pelo telefone ou pelo WhatsApp. Tem umas entregas aí até 24 horas em Porto Alegre. Compras acima de R$200. Anote aí os telefones, né, das 3 lojas aqui da Vinhos do Mundo em Porto Alegre. Temos aqui na Cristóvão Colombo, né, está aí para você verificar, e o telefone é 99-312-6212. Faça a sua encomenda. Também lá na Alameda Alípio César, o telefone aí da Alameda Alípio César é 3023-7010, e lá da loja Getúlio Vargas, o telefone é 99-117-9660. Ligue, faça a sua reserva, né? Faça a sua encomenda e delicie os vinhos do mundo. Aliás, falando em vinho, depois nós temos um assunto aqui, nós vamos tentar priorizar alguma coisa aqui com o Dr. Paulo Olímpio, mas depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a maior safra, aí a mais qualificada safra de vinhos da história do Rio Grande do Sul, que está chegando aí. Bom, Dr. Paulo Olímpio, antes de mais nada, Olina é um auxiliar digestivo 100% natural. Está aí do seu lado, né? O senhor é o nosso garoto propaganda da Olina hoje, nosso garoto propaganda. Velho companheiro da Olina. Velho e eficiente. Olina. Quantos anos, meu companheiro, de tantos anos. Muitos e muitos anos. Olina é um auxiliar digestivo 100% natural, com eficácia comprovada, que trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos desenvolve esse produto, naturalmente, com mais qualidade e devolve o seu bem-estar natural. Aliás, esse é um produto preferido, sabe de quem? Ayrton Domingos Bernardoni. Opa. Bernardoni agora em casa, só churrasquinho, tá passando dos limites e tal, né? Não faz mais nada, né? Vê o programa e só dá saudade do futebol e, claro, tomando-lhe aquela dosezinha de sempre e tal, e de repente uma Olina para refrescar aí as coisas. Está vivenciando uma quarentena rígida. Rígida, né? Olha, ele está bem policiado, viu? Ele nem se anima a pedir para vir ao programa, que não dá, ele está... a fiscalização cerrada. Bom, nós temos vários assuntos aí, tem essa questão do Lula, agora que teve confirmação da sua pena de mais de 17 anos em relação à questão lá do sítio, né, de Atibaia, mas também tivemos aí a questão envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também. Doutor Paulo Olímpio. Tu há pouco interrompeste a nossa fala para dar essa notícia de última hora da confirmação da condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal da 4ª Região, Tribunal Federal da 4ª Região, a 8ª turma. Pois bem, esta decisão que tu noticiaste, Silvio, ela trata do julgamento dos embargos declaratórios, porque essa decisão já aconteceu alguns meses atrás, confirmando a sentença de 1º grau, no caso do sítio de Atibaia, e mantendo a pena nos níveis noticiados de 17 anos de reclusão. Mais multas e decorrências da pena. Pois bem, esta consequência para o ex-presidente trouxe a lume, nos últimos 5 anos, a figura do juiz Sérgio Moro, que foi quem capitaneou a Lava Jato em Curitiba, na 13ª Vara Criminal de Curitiba. Lá foram julgados processos que envolviam praticamente o Estado-Maior das administrações Dilma Rousseff e o seu antecessor Lula. Pois bem, isto
colocou juiz Moro num patamar nunca antes vivenciado por nenhum juiz neste país. Tão destacada foi a atuação, tão importante e envolvendo as figuras tão altas na história republicana do país. Então, me parece, Silvio, que isto, se o juiz Moro tivesse permanecido como juiz, como da sua vocação, onde já por 20 anos atuara, tivesse permanecido como magistrado e não tivesse aceito o convite honroso para ser ministro da Justiça, plenipotenciário, conforme ele afirmou e se confirmou mais tarde, ele não teria vivenciado essa situação que nós assistimos, surpresos, no seu longo depoimento de 8 horas, no sábado, junto à Polícia Federal e perante órgãos do Ministério Público Federal designados pelo Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República. E em 8 horas ele se limitou, porque hoje já é do conhecimento público todo o seu depoimento, a repetir aquilo que ele afirmara numa entrevista para uma emissora da Rede Globo. E no que ele afirmou foi de que haveria uma insinuação de que o presidente insistia na troca do diretor da Polícia Federal, dando a ideia de que iria praticar o delito de prevaricação, quer dizer, praticar um ato funcional para tirar vantagem nesse ou naquele sentido. Pois bem, se Moro saiu ou se afastou porque se sentia impedido pela sua biografia de compactuar com esse tipo de comportamento, ele teria se reunido com o presidente. Olha, presidente, eu agradeço muito o honroso convite que me foi feito por Vossa Excelência, mas eu não tenho mais naturalidade, nem disposição, nem vontade de continuar no governo se o senhor continuar a me exigir esses comportamentos. E sairia num despacho entre ambos e continuaria imaculado. Mas Moro insinuou que o presidente iria praticar crimes e deu margem a uma representação do Procurador-Geral da República ao Supremo e a abertura de um inquérito. Pois bem, aí foi o grande erro, a meu juízo, do juiz Moro, um jurista, um juiz experimentado, que no seu depoimento deixa bem claro: o presidente não praticou crime nenhum. O presidente não praticou crime nenhum, mas poderia estar querendo praticar. O Bajara, tu deve te lembrar do direito penal. Cogitatium penum nemo patito. Por mera cogitação, ninguém é passível de pena. Os italianos dizem: pensiero não paga gabela, pensamento não paga imposto. Se o juiz Moro presumia que o presidente estava querendo praticar crimes e ele não poderia concordar com isso, ele estaria presumindo. E isto não lhe autorizava a sair proclamando isso para todo o país, na grande mídia, como fez. A meu juízo, esse comportamento
diminuiu a estatura do grande juiz que foi Moro, porque ele pediu a sua exoneração. E o que eu lamento muito. E tudo que ele fez ainda está produzindo seus efeitos e sua eficácia. A confirmação disso é essa decisão de hoje da 8ª turma do Tribunal Regional da 4ª Região do Rio Grande do Sul, que tem confirmado e confirmou praticamente a maioria, não todas, sentenças do juiz Moro da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Doutor Paulo Olímpio, me chama a atenção diversos aspectos dentro desse contexto que envolve o juiz Moro. Primeiro, o Moro, na verdade, quebrou um paradigma, não é? No Brasil. Sim. Até então se dizia que engravatado, colarinho branco, poderosos não iam para a cadeia. Para a cadeia só ia ladrão de galinha. Moro quebrou esse paradigma e colocou na cadeia, não é, as mais altas figuras, inclusive o presidente da República, o então, não é, presidente da República. Muito bem. Agora, indo para o final dessa história, o depoimento agora do Moro, depois eu quero voltar um pouquinho ainda, mas não quero deixar passar em alvos. O depoimento do Moro, a imprensa publicou hoje aí, e com razão, a montanha pariu um rato. Não é? Porque houve frustração, especialmente da oposição. Da oposição. E da grande imprensa. Todo mundo esperando uma bala de prata. E a grande imprensa. Isso aí. Todo mundo esperando a famosa bala de prata, né, chamada. E o Moro vai lá e não traz novidade nenhuma, não é? Apenas confirma o que ele já havia dito anteriormente. Confirma as suposições que o doutor Paulo Olímpio acabou de colocar, porque ele não tem fatos nem provas de coisa nenhuma. Não é? Ele tinha suposições. E aí, voltando, doutor Paulo Olímpio, me custa a crer que um homem que durante 22 anos foi magistrado, ou tratou com as lides do direito, não é? Que se tornou famoso, como o senhor bem colocou, não foi no Brasil, foi no mundo. Ele foi condecorado em diversos países. É verdade. Não é? Como um arauto do combate à corrupção, como um exemplo de juiz de combate à corrupção. Aí o Moro pega todo esse histórico dele e toda essa vida pregressa dele e confronta isso com a demissão de um delegado da Polícia Federal. Eu sempre achei e continuo achando, porque ainda não encontro respostas para isso, que não é possível que o Moro tenha feito isso só para, mantendo a sua biografia, ele impedia a mudança de um delegado da Polícia Federal, que era a prerrogativa do presidente. Muito bem, ele queria explicações. O presidente não deve explicação. O presidente não deve explicação para ninguém. Ele tem a prerrogativa constitucional de nomear o delegado. Ele nomeia e acabou, e está nomeado. Como todos os demais fizeram. Todos os demais fizeram. Não é? Aí o Moro joga tudo isso no lixo para preservar um delegado da Polícia Federal. Me custa crer. Eu não encontrei resposta para isso. E sai, como o senhor bem colocou, doutor Paulo Olímpio, ele sai da forma mais lamentável possível. Este foi o epílogo que me... muito triste. Que praticamente diminuiu, aos meus olhos, ao meu juízo, diminuiu, porque ele poderia ter saído... Mas sem dúvida. Acho que até esse depoimento dele na polícia... mostra que a integridade dele. Ele não criou possibilidade nenhuma, ele presumiu. Não, ao contrário, ele declarou por diversas vezes que o presidente não havia cometido crime nenhum. Exatamente. E se ele disse, bom, eu estou desconfortável porque podem pensar que isso pode ser... Que eu esteja colaborando ou prevaricando, então eu vou me retirar. Mas não precisava ir para a grande mídia dizer que ia sair como vítima,
porque alguém está querendo que eu pactue da prática de futuros crimes. Este foi o erro, a meu juízo, mas e ele diminuiu-se a meu juízo também. Concordo em gênero e grau, nem há como, não é, se discordar disso. E acrescentando ainda, doutor Paulo, ele escolhe o pior momento possível para fazer isso. Aí ele pensou mais na individualidade dele, na biografia dele, do que no interesse da nação, do país. O país envolvido numa crise, numa pandemia dessa. Ele contribuiu para botar lenha na fogueira. Aí hoje, ao invés de nos preocuparmos com o coronavírus, nós estamos nos preocupando com o Moro, com quem tem razão, com o que disse. Estamos sempre, Silvio, me permite, não sei se tu tem algum tempo aí, tu controla o tempo e nos policia, por favor. Vai tranquilo. Tu é o Estado, nós somos cidadãos. Sou autoridade estatal aqui. Então, isso levou toda essa questão da nomeação ou não nomeação e a decisão do ministro monocrática em liminar de mandado de segurança do ministro Alexandre Gomes, o nobre ministro Marco Aurélio, né? Ele diz, pessoal, nós temos que rever mesmo essa coisa. Eu vou dizer com as minhas palavras, não com a palavra dele. Nós temos aqui, com essas liminares, chancelando aquilo que eu, Paulo Olímpio, advogado, tenho falado. Estamos chancelando as canetas atômicas. Não é possível, numa liminar, uma questão de tamanha monta, num despacho liminar e mandado de segurança, criar essa celeuma toda. Todas as questões trazidas ao Supremo que envolvam comprometimento de poderes da República deve ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele, Marco Aurélio, viveu uma experiência igual. Deu uma liminar contra o presidente do Senado, o então alagoano famoso Renan Calheiros. E o Renan Calheiros manobrava muito bem o Senado, não vamos cumprir essa liminar. Isto é invasão no poder legislativo. Então, o Supremo também tem que botar suas barbas de molho e ver. Para aí, pessoal, vamos cuidar muito para não entrar nas competências e atribuições nem do Poder Legislativo, nem do Poder Executivo, a não ser que tenhamos razões fortíssimas de afronta à Constituição. Mas aí quem decide não sou eu, nem tu, nem lá, nem monocraticamente, é o plenário do Supremo. Aí sim, parece que há males que vêm para bem. No fim, a harmonia dos poderes vai ser encontrada a trancos e barrancos, mas vai. Silvio, só para complementar, não lhe parece que o presidente da República não deveria ter acatado essa liminar? Não. Confronta! Mas a Constituição dá a ele o poder, diz que os poderes são independentes. Quando ele disse, daqui para frente vai ser diferente... Aliás, essa questão aí da independência dos poderes é um troço que a gente tem que discutir muito isso, né? É verdade. E eu acho, particularmente, como jornalista, que graças às redes sociais nós estamos vendo o outro lado. Não, é isso. Mas aquela que há essa interpenetração indevida, muitas vezes, tem ocorrido. Então, vamos lá. Olha aqui, a Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre o Centro Clínico Gaúcho, agora em tempos de coronavírus, né? Combater o coronavírus ao seu lado. É a missão do Centro Clínico Gaúcho. Pensando nisso, criamos uma central exclusiva de atendimento para clientes CCG Saúde. Em caso de sintomas, olhe bem, em caso de sintomas de gripe, ligue 0800 888 9599
e receba as informações de como proceder corretamente antes mesmo de sair de sua casa e se expor aos riscos. Então está aí o telefone 0800 888 9599. Vamos à mensagem do Centro Clínico Gaúcho, que é uma das empresas líderes desse segmento de saúde no Brasil. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. 19 horas e 57 minutos, 16 graus centígrados permanece a temperatura. Olha aqui, a formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra, sabe aonde? Em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagens e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros, com certeza, estão diariamente acessando o blog pugina.org para se informar, principalmente nesse momento que nós vivemos no Brasil, né? Muita informação, contra informação, muita mentira dita aí pela grande mídia, sobretudo, né? A partir da rede Goebbels. Então, isso tudo dá um problema muito sério, e por isso que nós temos que ter gente como Pugina, né, para nos esclarecer e fazer esse ponto de equilíbrio. Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, CIERS. Uba, eu conheci o início do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, junto com, sabe com quem? Com o dono desse programa, José Silvas, jornalista do Jornal do Comércio. Então nós acompanhamos, né, Silvas? Acompanhamos o crescimento do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, pequenininho, ali na Borda de Medeiros, ali no edifício Planalto, se não me engano, no 6º ou 7º andar, começou ali. E hoje é esta força grande, né, no país inteiro, exatamente porque atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão social seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Você muda a sua história e a história da sua vida e da sua família, que é importante isso. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos nossos jovens estagiários, sedentos de oportunidades. Na virada agora com a coronavírus aí, nós vamos ter novamente a retomada das coisas e vamos ver se a recuperação da economia traz também aí o aumento de novas oportunidades, novas coisas vão surgir, certamente a gente tem que torcer isso, os nossos jovens terão a oportunidade de ter o seu primeiro emprego, ter essa possibilidade de fazer a sua carreira profissional. Esse programa aqui é patrocinado pelo Zafari e Hipermercado Bourbon. Claro, o Supermercado Zafari, essa rede de supermercados que muito nos orgulha, né? Eu tenho muitos amigos lá em São Paulo, Uba e Paulo Olímpio. E o Supermercado Zafari, que fica ali próximo ao campo do Palmeiras, o Allianz Parque, realmente ali a gauchada em São Paulo se reúne no Zafari lá, porque é um point. É um point, né? E o Zafari realmente tem esta identidade com o Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, e com o Rio Grande do Sul. Ele tem essa forma de identificação muito forte conosco gaúchos, né? Então, esse supermercado é uma instituição que muito nos orgulha. Vamos à mensagem do Supermercado Zafari. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. Muito bem, aqui agora ouvindo umas histórias do Uba aí sobre o CIE, né? Importante, que papel espetacular, né, doutor Paulo Olímpio, que ele faz, o Centro de Integração, Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Olha aqui uma outra empresa que nos orgulha muito, eu já tenho 50 anos de jornalismo, comecei muito cedo, viu, Paulo Olímpio? Quanto? Comecei cedo, 50 anos quase de jornalismo, 48 anos. Mas tu já tens isso de idade? Tu acha que pode ser que esteja chegando lá, né? Obrigado, tu é meu amigo, né, Paulo? Mas, na verdade, assim, ó, são empresas, a Vitor Box eu vi nascer, a Vitor Box eu estava começando o jornalismo em 71,
né? E a Vidrobox estava começando ali, e realmente ela hoje se consolidou como uma grande empresa do Rio Grande do Sul nesta área de vidros. E o vidro hoje, você sabe muito bem, o telespectador sabe que o vidro hoje é um grande diferencial na área de construção civil. Essa matéria da Lamborghini que eu falei aí agora, eles fizeram, a Rede Record fez uma matéria muito interessante em cima disso, e os prédios que eles estão imaginando fazer aí em Santa Catarina são fantásticos, tudo envidraçado. Tu vê aquele Qatar, aqueles prédios, é por ali. É uma coisa fantástica. Vidrobox, portas com bolas hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamentos e sacadas, tudo Vidrobox. Vidrobox, vidros gerais, telefone 3302-4343. Eu falei um pouquinho no começo do programa sobre a safra de vinhos, né? Que vamos ter hoje. Os enólogos estão dizendo aqui que será, a safra deste ano vem sendo chamada pelos enólogos de lendária, histórica, a safra de vinhos do Rio Grande do Sul. Uba, que bom, né, tia? Fantástico. Não tem vinho melhor agora ainda, né? Mais fantástico. Ainda, né? Que eu me tenho assim de memória, uma das melhores e maiores safras de vinho que nós tivemos no Rio Grande do Sul foi na década de 90, quando foi fabricado aquele famoso milesime da Aurora. Lembra? É verdade. A Aurora fabricava esse vinho milesime que ficou famoso. Ela vendeu milhares e milhares de garrafas desse vinho. Eu comprava de caixas. E para surpresa, doutor Paulo Olímpio, agora no ano passado eu vejo a Aurora renovando o milesime esse. As safras de vinho excepcionais decorrem do que é calamidade para outros. Da seca, né? Tempo A seco, seca, né? o verão seco propiciou a maturação e o açúcar na uva extraordinários. Então, isso vai... Eu estou contando com essa safra, vou anotar para... Já está preparando aí. Para chegar no Vinhos do Mundo ali, né? Vinhos do Mundo. E a safra de 20 agora, né? 2020. Aliás, os vinhos, veja bem como é a questão da competição, né? Eu me lembro lá no começo da década de 80, quando veio para cá o Carrefour. Então, quando veio para cá, deu aquela discussão, para que trazer empresa do comércio da área internacional, empresa internacional? Veio para cá e os nossos mercados estouraram, quer dizer, se tornaram cada vez melhores, são os melhores. O vinho é a mesma coisa. Na década de 90, houve aquela abertura. Então veio vinho, veio aqueles vinhos coloridos, lembra da África, que veio de tudo que é lugar. O cara começou a beber aquelas porcaria e começou a valorizar o vinho do Rio Grande do Sul. E nós hoje temos um vinho que compete em termos internacionais. Os vinhos brancos e as espumantes gaúchos, nacionais, especialmente gaúchos, estão competindo internacionalmente e sendo premiados em grandes concursos. Não? Então, isso nos orgulha muito. Esse boom que as vinícolas deram aqui no nosso estado. Graças à concorrência. Deixa entrar aí. Deixa entrar, concorre. Eles se obrigaram que nós somos competentes, né? Quantas coisas o Rio Grande do Sul aí teve a competição internacional e vencemos, né? Então, isso acontece também na área do vinho. Mas eu queria trazer a coisa, porque também é assunto momentoso, porque eu ouvia hoje. A nossa Regina Duarte, hoje secretária da Cultura do Ministério do Turismo. Não é isso? Ministério da Cultura ou do Turismo? Não, a Regina é ministra da... Ela é ministra da Cultura? Ela é ministra. Ministra da Cultura. Da Cultura, é. Ah, não, ministra da Cultura. Da Cultura. Ela, então, não sofreu uma caput diminutio, não. O Ministério. Não. Foi cogitado, mas não. Foi cogitado. Ainda não. Então, ela... Foi cogitado. Ainda não. Dela. Pois bem, tem que avisar, como não avisaram ao Sérgio Moro, a Regina, que Brasília é baile de cobra, tem que entrar de perneira. Ou aquele outro dito gauchesco, ovelha não é para mato. Então tem que entrar com muito cuidado. E ela foi uma novela. Falando em Regina Duarte, a gente tem que falar um pouco em novela. Ela, quando escolhida, se estabeleceu aquele namoro, aquele noivado, e no fim o casamento. Mas estão tentando derrubá-la de tudo que é jeito.
estão querendo puxar o tapete. E depois do ministro da Saúde, depois do Moro, parece que o alvo, especialmente das oposições, ficou aí. Vocês, não sei se acompanharam a designação de um maestro, num dia e no outro dia foi exonerado. E que passou longe dela isso tudo. E tinha uma reunião agendada para Brasília, e hoje parece que ocorreu. Hoje. Foi hoje, né, Silvio? E de lá parece que ela saiu fortalecida, temporariamente. Mas há toda uma preocupação, especialmente da área artística, que nós sabemos que a Ancine, por exemplo, que é um alvo pela produção política de esquerda. Então, me parece que os ministros têm que estar bem antenados. Vejam, escutem o que eu vou dizer com cuidado para não me botar. Antenados numa coisa que, para mim, é um dos pilares da democracia. Se um governo ideológica e programaticamente coloca o eleitorado metas governamentais, metas e objetivos governamentais, e tem a chancela do eleitorado em 57 milhões, o mínimo que um presidente assim eleito pode exigir de seus ministros é que se alinhem ao seu programa e à sua ideologia. Então, me parece que episódios sucessivos estão a demonstrar que há, por parte do presidente Bolsonaro, uma intenção de não abrir mão dessa prerrogativa e dessa cobrança de seus ministros. E parece que foi um aviso à Regina Duarte, coitadinha, que está sofrendo pressões, que nós sabemos que a área artística intelectualizada é muito dividida também. Até porque a música nunca parou de tocar, o baile continua, o baile de cobras. Né? O baile de cobras. Continua, então, né? Só colocando, não quero aqui ser a pitonisa de quedas de ministro, mas ela que esteja bem atenta. Para você ter uma ideia, você falou aí na questão do um governo tem um objetivo, ele foi lá eleito e Mas tem um objetivo. Quem for trabalhar nesse governo tem que estar aliado e submisso a esse propósito do governo, senão sai, nem assume. E teve um camarada aqui, né, eu já falei isso aqui, um radialista aqui de uma emissora que diz que é a maior audiência de manhã no Rádio Sul, que isso é discutível, ele dizendo assim, agora o Bolsonaro está escolhendo aqueles caras que vão tocar conforme a música dele. Mas eu quero o quê? Mas tu está na tua rádio aí fazendo o quê? Tu está aí porque tu está fazendo o que os chefes mandam fazer. Mas isso é demais o troço, né? Um cara de cabelo branco, já mais de 50 anos de jornalismo, careca, por que não ficou no esporte, hein, cara? Eu acho que seria muito melhor no esporte, faria muito melhor coisa para a sociedade do que ir dizer bobagem na Rádio Gaúcha, tá? E aí, alguma coisa no final? Antes de tu falar de um bom jornal e da boa imprensa... Melhor jornal do Rio Grande do Sul, né? E da boa imprensa, deixa eu falar das mazelas da Rede Globo de televisão. O Bolsonaro participa infelizmente, participa daquele ato que foi realizado de frente... sim. O Planalto lá? Não de frente ao Planalto, o outro anterior. Né? Ah, sim. Que era aniversário do Exército, não foi? Sim, foi lá Muito bem. Aí ele encerra o discurso dele, que a meu juízo ele não devia ter feito, mas fez. Ele encerra o discurso dizendo o seguinte: o povo está comigo e as Forças Armadas estão ao lado do povo, da lei, da ordem e da liberdade. Isso. E da democracia. Muito bem. O seu William Bonner vai para o Jornal Nacional e diz: o presidente Jair Bolsonaro declarou que as Forças Armadas estão ao lado dele. Isso aí. Olha a distorção e a mentira. Não é? O nosso jornal aqui, a nossa RBS, que segue a mesma linha da Rede Globo... O puxadinho da Globo. Eu tô fazendo esse comentário, Silvio, porque fiquei indignado. Olhando na Zero Hora de hoje, tem meia página de jornal aqui com uma declaração do João Dória.
Ora, João Dória que vai declarar em São Paulo para o jornal dele, não aqui para nós. Mas ele faz isso tudo. Não é? Ele faz Não aqui tudo. para. Será que nós não temos ninguém mais inteligente, mais capaz aqui para fazer Mas é um publicar um instrumento de guerra artigo em neles 0 contra hora? o Precisa presidente. publicar de João Dória. Olha, desculpa, o jornalismo, desculpa dizer uma coisa aqui, eu sou jornalista, o jornalismo que a RBS faz é um jornalismo vexatório, morrinha, vergonhoso e canalha. O final do programa, qual é algum recado? Não, o recado só é uma declaração de amor que eu quero fazer Pois não. para minha amada, porque essa semana, mais precisamente no sábado, nós estamos completando, o Dr. Paulo Olímpio, 50 anos de casado. Mas isso é uma marca Bodas fantástica, né? 50 anos de casado. Como nós somos uma espécie Bodas de ouro, né? Bodas de rara ouro. em extinção, não verdade. é? E é por isso que eu estou Parabéns. mencionando. Eu devo dizer que já vivenciei isso e meus parabéns por ter logrado alcançar, como eu, essa marca. Que não é para qualquer geração isso, né? Porque tivemos grandes companheiras nessa jornada. Só lembrando aqui, ó, o né? Jornal do Comércio, o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Aqui a informação é respeitada e a informação é dada como ela é, não é distorcida como na RBS. Obrigado a você, telespectador, pela audiência, um grande abraço, obrigado pela fidelidade ao nosso programa aqui, o Atividade. Doutor Paulo Olímpio, obrigado pela sua presença. Obrigado. O Bajara também, obrigado, parabéns pelos 50 anos. Como é o nome da esposa? Claro, um grande beijo, parabéns aí para aguentar o Buba, 50 anos, não é fácil. A gente aguenta ele aqui alguns minutos, já fica irritado. Boa noite, uma boa noite, bom descanso e até amanhã com uma atividade. Até lá.